Legal. Agora, às 7h49, o Brasil tem trabalhado para impedir que o vírus da gripe aviária chegue às granjas comerciais e cause um impacto negativo na economia. Para a gente entender melhor esse cenário e os riscos, vamos conversar agora com Romário Alves, especialista em soluções de crédito. Bom dia, Romário. Seja bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema importante que está em alta agora, que é em relação à gripe aviária, né? Exatamente, ainda mais com os casos aí aumentando, mas o Brasil segue aí com o status de livre da influenza. Mas a questão é que o primeiro caso, foi confirmado em maio deste ano. É importante a gente deixar claro novamente que até o momento não há registro da doença em áreas de produção e comércio aqui no Brasil. Mas quais seriam os prejuízos na economia no caso de uma disseminação desse vírus? Pois então, Pedro, isso aí, na verdade, é um prejuízo gigante, né? É um processo que a gente fala que é um efeito dominó, porque a partir do momento que o Brasil para de produzir e exportar carne de frango para outros países, entende-se que até mesmo o mercado num todo do varejo vai ter uma queda significativa, porque automaticamente não vai ter onde ter escoamento da produção dessa carne mais, até o ponto de eliminar o processo todo da gripe aviária, né? Ou melhor, pelo menos reduzir esse processo. Então, começaram a ter esse foco agora em Santa Catarina, que foi observado. Então, foi eliminado algumas aves lá já, foram feitos alguns testes e foi detectado. Inclusive, o Japão já suspendeu as exportações, né, as importações, na verdade, da carne de frango hoje do Brasil. Exatamente. Mas quais medidas o Brasil pode adotar para evitar esse cenário, que isso aumente em caso de novos casos, novos focos forem surgindo? O primeiro processo é detectar onde estão acontecendo esses casos, como já aconteceu. E evitar que essa carne saia daqueles locais onde estão acontecendo esses primeiros focos, né? Ou seja, eliminar aquelas aves onde estão tendo os problemas. Então já começa por aí, um processo de identificação da doença hoje que está ocorrendo no país. Agora, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, aponta que o impacto negativo dessa gripe aviária na economia brasileira pode ultrapassar aí a casa dos 21 bilhões de reais. Isso também afetaria outros setores, além de granjas e também o setor exportador, né? Na verdade, assim, todos os setores do agronegócio no todo que vai ser impactado. Desde quem produz, até mesmo para quem consome lá na ponta. As pessoas vão querer consumir uma carne que tenha algum tipo de vestígio de ter alguma doença nela. Então, você imagina, o desemprego pode vir a aumentar, os produtores rurais vão deixar também de fazer um pouco de investimento. Hoje, na Sonhagro, nós temos aí uma carteira muito grande de produtores que trabalham com a parte de aves, que precisam investir em galpões, infraestrutura, compra de animais, né, com financiamento de até 12 anos aí. Então, eles não vão querer, nesse primeiro momento, continuar os seus investimentos. Então, quer dizer, quem produz lá o material para poder produzir um galpão não vai conseguir vender também, porque não vai ter quem comprar naquele primeiro momento. Então, até que seja sanado todo esse problema, uma cadeia num todo para de produzir. Agora, em relação à questão do crédito, a gente sabe que os produtores estão cada vez mais empenhados em evitar que isso chegue às granjas. O senhor tem percebido um aporte maior, principalmente no investimento sanitário dentro das granjas, dentro das áreas, para que evite de qualquer forma a disseminação ou a entrada desse vírus? Sim, hoje, na verdade, os produtores têm investido muito nessa parte de sanidade, né? A parte de manejo, para que o máximo de um ambiente melhor possível que possam estar criando, para que essas aves não tenham certo contato, principalmente com aves externas, né? Que são pássaros, muitas vezes, que podem trazer essa transmissão desse vírus aí de uma cidade, de um estado para o outro. Então, os produtores têm providenciado sempre fechar bastante seus galpões, né? Na parte do financiamento, eles sempre procuram muito isolar mesmo os animais para que não tenham contato externo com outras aves. Perfeito. Vamos recapitular uma questão, em relação ao governo do Japão, que anunciou ontem essa suspensão da compra de aves e ovos produzidos aí em Santa Catarina, depois da confirmação deste caso de gripe aviária numa criação doméstica no estado. É uma situação preocupante, uma vez que outros países também podem seguir essa tendência. O momento agora é também de levar informação externa, mas também mostrar os trabalhos que estão sendo feitos aqui dentro, né? É isso mesmo. Uma vez que já existe essa preocupação do nosso país aqui, isolar o problema, eliminar onde aconteceu esse foco, até porque
pelos estudos que houveram até o momento, não foi nem numa área de produção econômica. Foi animais de forma de algum produtor que estava tendo lá, que eles encontraram essa ave, e aonde que eles conseguiram isolar. Então, esse problema começando agora, exatamente agora, conseguir paralisar esse crescimento, essa expansão desse vírus, eu vejo que logo vai voltar a ser retomada aí as importações, né, e exportações do Brasil, para que ele possa continuar crescendo e levando essa carne a nível Brasil, a nível também de forma nacional e multinacional que tem acontecido hoje. Perfeito. Romário, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço sempre, né, esse contato importante em relação a vários pontos que serão atingidos. A gente sabe que o Brasil está fazendo um trabalho exemplar, mundo afora, a gente está conseguindo divulgar isso e por isso a gente segue aí com o status de livre da doença para seguir com os acordos comerciais. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Então a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Eu agradeço, Pedro. Um grande abraço, meu amigo. Até mais.